Olá, tudo bem? Vamos ver agora um pouquinho sobre ligações soldadas, ligações feitas com solda, que é um meio de ligação padrão. É o que a gente vê aqui, inclusive, olha, todo esse pórtico aqui foi feito com solda. Tá? E essa é a primeira parte, na segunda parte a gente vai ver um pouquinho de exemplo sobre isso. Então, a solda, como nós vimos, dominou as ligações metálicas a partir da segunda metade do século XX, por algumas vantagens. Dentre elas, a economia de material e mão de obra, não preciso furar, tirar material, portanto, eu tenho que ter chapas mais grossas quando tem parafusos, e de mão de obra, que a gente viu que a mão de obra de campo era equipes de 4 pessoas articuladas e um time mesmo. Maior rigidez da estrutura, porque vocês percebam que quando eu faço uma ligação com parafuso, eu tenho que deixar uma folga. Ok? Então, essa folga pode não produzir uma estrutura muito rígida, diferente da solda, que é contínua. Facilidade de reparo, você nem precisa falar, mas mais fácil ir lá e soldar um pedaço de aço para reforçar do que com parafuso. A simplicidade de projeto, nós vimos que para fazer o projeto detalhado, cada furo tem que saber onde é que ele está na obra inteira. Então, a ligação com solda é um projeto muito mais simples. E peças submetidas à tração não sofrem perda de seção transversal por causa do furo. Né? E permitem a obtenção de estruturas contínuas, os pórticos, com custo mais baixo, muito mais baixo. Né? Então vejam, esse aqui é um pórtico com rebite. É uma coisa linda. Perceba a quantidade de rebite foi necessário para fazer esse pórtico rebitado. E aqui está uma ligação moderna, atual, com parafusos. Apenas de ligação. Deixa eu até mostrar aqui com mais ênfase. Percebam que aqui está soldado, aqui tem solda, aqui é um perfil laminado, aqui é outro perfil laminado, e aqui os parafusos. Essa foto é muito boa. E aqui, uma ligação com solda de tubos, que é impossível de fazer isso de outra maneira. Então, na verdade, é como se recompusesse uma continuidade do material. Vamos ver daqui a pouco que a solda tem que ser mais resistente do que o material. A estrutura nunca pode romper pela solda. O coeficiente de segurança dela é necessariamente maior. Aí eu juntei as três aqui porque eu acho que valia a pena comparar. Na verdade, eu estou dando uma resposta que uma vez os alunos falavam que eu só dizia que tudo era solda, mas é verdade. A solda predomina, você só usa parafusos quando for necessário e usa rebite num restauro depois de uma discussão muito feia sobre a necessidade de recompor como original ou não. Né? O processo construtivo é esse de arco voltaico, que é o mais simples na construção civil. É feito muitas vezes para fazer esquadrias ou estruturas metálicas mais simples. É um processo muito barato de se fazer, fácil de treinar a gente também. Tá? Existem outros processos que, obviamente, a indústria mecânica utiliza mais. Mas nós vamos usar esse de arco voltaico, que é produzido a partir de um gerador de alta voltagem, que está aqui o gerador de alta voltagem. Esse arco voltaico, que é um raio, né, produz calor e funde as partes. Funde as partes, no caso aqui tem duas peças, vou mostrar mais uma imagem maior agora. Né? E ao fundir as peças, derrete o eletrodo que se mistura com os dois materiais que estão sendo juntados. Então, esse eletrodo, que é essa haste aqui, é mais resistente que o material base, que são as peças que eu estou tentando ligar. Então, está aqui.
eu desenho. Está aqui o eletrodo, eu coloquei até a sigla conhecida. Ele é revestido, esse revestimento é para proteger quando ele derrete, forma uns gases aqui e uma escória que protege a ligação de impurezas. Isso é muito importante. Muitas vezes essas ligações com soldas têm que ser verificadas com aparelhos específicos, lógico que em grandes obras, etc. Então, eu tenho um gerador que produz esse arco, né, que foi descoberto lá no metade do século XIX. Está ali o soldador com a máscara tradicional, que é para impedir que essa fonte de luz aqui muito intensa queime a retina do operário. Esse gerador, que custa muito barato mesmo, é algo que podia ter em casa, é preço de máquina de ter em casa. Né? Então, por isso que ele domina amplamente as ligações. Está aí a foto muito boa do soldador. O gerador, que eu achei esse o mais bonito, quando eu fui pesquisar. E eu achei um preço muito barato. E essa imagem da Wikipédia é muito bacana aqui, mostrando todo o processo de todas as partes que compõem uma solda, o eletrodo, o revestimento, o gás de proteção, essa poça de fusão que junta as peças, e aqui o cordão de solda sendo formado. Então nós temos alguns tipos de ligação. O mais simples é a ligação de topo ou a topo, que é simplesmente a gente reconstitui a continuidade do material. Então você tem uma chapa que liga uma com a outra, produz aqui um cordão de solda e não tem o que ser calculado porque é uma peça única. Aqui eu achei essa imagem aqui muito boa para mostrar uma chapa muito grossa sendo soldada, né? Então aqui ela vão ser unidas uma com a outra e vai ser uma chapa só. Outro tipo é a solda de entalhe, uma ligação em T, que eu tenho que fazer muitas vezes esse chanfro aqui. Então, quando a chapa é grossa, maior que 3/8, muitas vezes eu tenho que fazer isso aqui para que haja a penetração do filete de solda. Aqui, por exemplo, que é um tubo. Né? Então, nós que fizeram um chanfro aqui bastante forte para poder ligar um tubo com o outro. E, finalmente, a solda de filete, que é a mais usual. Então, a gente tem o cordão de solda ou filete. Isso aqui é um traço de ilustração, né? Então, aqui é uma cantoneira e aqui é uma chapa de nó. Está aqui a chapa de nó. Né? Vista de frente aqui, eu fiz essa linhazinha aqui. Tá? E aqui está a cantoneira, com 2 filetes, um em cima e um embaixo. Normalmente, quando a gente tem cantoneira, o centro de gravidade é aqui, então muitas vezes a gente coloca cordões de solda diferentes, se a cantoneira é muito grande. Se a cantoneira é pequenininha, faz igual, não precisa tanto rigor. Mas notem que aqui a altura do cordão de solda não pode ser maior do que a espessura da cantoneira, é óbvio. Né? Mas aqui até poderia ser, né? Também tem o filete, por exemplo, quando eu faço a viga I, para conformar, ou reforços da viga I. Tá aqui, ó. Que coisa bonita. Aqui é com o eletrodo revestido. Essa areiazinha aqui é para revestir na hora de fazer, que a solda aqui é MIG, não é eletrodo por arco voltaico. Tá? Então, essas duas são as tecnologias que mais usam hoje em dia. A de arco voltaico e essa MIG. Também é possível fazer essa solda de orifício ou tampão, um plug. Tá ali, ó, um plug para fazer uma área de solda grande, maior do que um filete. Então eu também reconstituo o material. Isso é mais raro, né, de se usar. Vamos ver como é que são as tensões que passam, de cisalhamento que passam pelo filete. Aliás, isso é o que a gente vai dizer, que a gente só considera tensões de cisalhamento. Então, nota, eu quero transferir essa carga daqui para cá.
Então, a carga está vindo aqui. Aqui tem uma altura de solda. Quando ela passa pela solda, em direção à outra chapa, tá certo? A gente despreza essa parte abaulada, isso é regra, fazer a solda abaulada. A gente considera somente essa linha aqui. Então, eu meço a altura de solda, tem que ser igual aqui. Isso aqui tem um aparelhinho, uma ferramenta para medir. Com experiência, o operário rapidamente sabe o que tem que fazer. Então, essa área aqui, que é HS vezes L, cisalhando, L é o comprimento da solda, quando ela passa pelo cordão de solda, encontra uma área menor. Portanto, se a área é menor, a tensão é maior. Então, eu tenho que verificar para essa plana inclinada aqui a 45 graus. Essa linha aqui a gente chama de garganta do filete, que é esse T aqui, que é raiz de 2 sobre 2 vezes HS. É fácil de mostrar essa geometriazinha aí. Tá? Então, T vezes L é essa área amarelinha aqui. L é o comprimento da solda. P é a carga, vai passar por essa área de solda. Só que a área menor possível, que vai dar tensão maior, é essa na garganta, que é 0,7 da altura da solda. Tá bom? Então, qualquer que seja a direção do esforço, admite-se que as tensões na solda sejam sempre de cisalhamento na garganta do filete. Tá? Então, se a tensão é de cisalhamento, vai ser P sobre TL, onde T é 0,7 HS, a norma não usa 0,707, o 0,71 usa 0,7, menor que a tensão admissível da solda, que no caso aqui a tensão admissível é 700. Então veja que eu tenho 700 é conhecido, eu tenho três parâmetros, P, H e L. P eu geralmente conheço, H eu adoto, mínimo de 3 milímetros, vamos ver daqui a pouco, e assim eu determino o L, que é o comprimento da solda. Então a altura mínima da solda, que é medida é isso, que é calculado é isso. Até 1/4 de polegada é 3 milímetros. Na verdade, 1/4 de polegada é o mínimo necessário. Tá? Então vejo que tem um mínimo de 3 milímetros de altura de solda em perfis laminados usuais. Tá? É muito importante dizer que quando eu soldo chapa dobrada, se a chapa é muito fina, o eletrodo pode romper a chapa. Então tem que ser um soldador habilidoso, é uma solda muito fininha, tem que tomar cuidado ao fazer essa solda em peças de chapa dobrada. Então, geralmente 3 milímetros é o mínimo que a gente adota. Por exemplo, aqui eu tenho uma peça com a carga P com 2 cordões de solda. Isso aqui é um símbolozinho só gráfico, tá? Isso aqui, que eu estou dizendo que eu vou soldar nesses dois lados. Talvez precise soldar nesse, depende, né, do comprimento necessário e do tamanho que eu quero deixar aqui. Né? Vamos supor que eu quero deixar uns 10 centímetros, a peça tem, sei lá, 5, vou deixar 10 aqui. Então, talvez 20 não seja suficiente para absorver esse P. Então, talvez eu tenha que aumentar a área de solda. Então, está aqui a fórmula da solda, menor que 700. Eu tenho os comprimentos de solda são duas possibilidades. Primeiro, só dos dois lados, seriam 2L1. Se for em 3 lados, é 2L1 mais L2. Então, isso são determinações de projeto. Eu preciso determinar esse LS. Então, eu adoto primeiro a altura da solda, o mínimo é função da espessura da chapa, portanto, aqui, né, é 3 milímetros, e o máximo, é óbvio que nesse caso é a espessura da chapa aqui, T1, que não posso ter um caroço maior do que a espessura, né? Então, com isso determinado
a espessura mínima, eu calculo o comprimento da solda. Normalmente a gente usa também o cálculo da solda de 1 centímetro, tá vendo? Eu coloquei comprimento de solda aqui 1 centímetro. 700 é a tensão, 0,7, né, vezes HS. Se o HS é 0,3, 1 centímetro de solda resiste 490 dividido por 3, 0,3, 3 milímetros, 0,3 centímetros, né? Você verifica que 1 centímetro resiste a uma carga bastante elevada. Tá certo? E aí eu determino o comprimento da solda pegando a carga P que foi dada dividido por esse PS. Então esse PS muitas vezes é tabelado em função da espessura da solda. Eu já tenho, e aí eu divido rapidamente. Né? Já tem uma tabelinha aqui. Né? Para cada 3, 4, 5, 6, 7, 8 milímetros, qual é a carga que resiste, tá certo? E eu divido e tenho o comprimento de solda. E daí eu decido se eu vou fazer em 2 lados ou em 3 lados, ou se eu vou fazer alguma outra solução. Então, basicamente é isso. Está aqui o arco voltaico, a maneira de calcular o cisalhamento, que é sempre pela garganta do filete. Né? Esse exemplo aqui, com 2 filetes, que eu vou detalhar e vou escolher projeto, então a escolha. Em função disso, eu determino qual é o comprimento da solda. Então, como vocês puderam perceber, o cálculo da solda é bastante simples, tem sempre um projeto a ser detalhado, né? É fácil de calcular, muito rápido, e na maioria das vezes a solda mínima com um comprimento assim mínimo construtivo é suficiente. Isso é muito importante a gente saber disso, porque mostra que em estruturas corriqueiras um soldador experiente faz essas soldas com muita facilidade. Ok? Na parte 2 a gente vai avançar um pouquinho sobre isso. Até daqui a pouco.